Bom dia, tudo bem com vocês? Passaram bem o fim de semana? Vamos hoje falar sobre gorduras, tá? Um assunto nutricional hoje. Então a gente vai começar o episódio número 18 com a seguinte pergunta: existem gorduras boas? Tá? Por que a gente precisa falar sobre esse conceito de gorduras boas? Assim como nós falamos de que nem todo carboidrato é um vilão, nós temos também gorduras que são extremamente úteis. Então a gente colocar como uma categorização simples de que gorduras são boas ou ruins, ou carboidratos são bons e ruins, seria uma simplificação inadequada. Então a gente vai discutir um pouquinho o papel das gorduras. Tá? Então a gordura é o seguinte: ela compõe cerca de 30 a 35% da nossa alimentação e ela está presente em vários locais. Tá? A principal função seriam como reserva energética, que são os conhecidos triglicerídeos. Tá? Então a gente tem três tipos de gordura: o lipídio simples, o lipídio composto e o colesterol. Então o lipídio simples, que é composto dos ácidos graxos e dos triglicerídeos, o ácido graxo, é bom explicar, ele é como se fosse o aminoácido da proteína, tá? É o principal componente. E o triglicerídeo seria a composição de 3 moléculas de ácido graxo com uma de glicerol. Tá? Então, quando o nosso corpo absorve a gordura da nossa alimentação, o triglicerídeo é a primeira forma que essa gordura é diluída no sangue. Então é o primeiro transporte, é aquela energia inicial, até que ela chega no fígado para sintetizar os outros hormônios, por exemplo, ou as lipoproteínas como o LDL, HDL, que são colesterol bom e ruim, eu vou falar um pouquinho mais. Já nos lipídios compostos, a gente tem os fosfolipídios, que a principal função deles é a composição das membranas celulares. Tanto os fosfolipídios como o colesterol eles estão presentes na membrana celular, conferem fluidez e a arquitetura da membrana. Tá? Então é de absoluta importância para a sintetização de novas células. E as lipoproteínas, como eu já citei, são os famosos colesteróis que nós dosamos no sangue. Então colesterol HDL, colesterol LDL. E que a função deles é transportar o colesterol na corrente sanguínea. Mas o colesterol tem qual função? Isso é importante dizer assim. Ele é o precursor de vários hormônios. Então o principal papel dele, vejam, por exemplo, a vitamina D é derivada do colesterol, a testosterona, o estrogênio, também está presente nas membranas celulares, mas ela está presente na bile. É a bile que faz a absorção, tá? Em nível de duodeno. Então, a gordura ela é muito mais importante e necessária do que simplesmente um nutriente que seja perigoso. Tá? Mas a gente tem essa subdivisão de gorduras boas e ruins. A gente até vê muitas críticas hoje com a internet de que, por exemplo, se nós agirmos com medicamentos para uma redução do nível de colesterol, é muito comum que alguns digam que a testosterona é comprometida por esse motivo, que o estrogênio é comprometido por esse motivo. Então, nós temos o seguinte problema. A testosterona em si, ela é um hormônio que ela é muito discutido pela chamada andropausa, ele é discutido pelos fisiculturistas. Então, tem até muita gente que deixa de tomar o seu medicamento para colesterol porque ele entende que a testosterona ela é mais necessária do que todos os estudos que mostram que o controle do colesterol ruim está associado à redução de morte cardiovascular. E isso gera uma confusão para os pacientes, porque nós temos estudos com milhares de pessoas validando que o controle do colesterol ruim é de suma importância para a saúde cardiovascular. E eu recebo muitos pacientes também dizendo que não vão mais tomar o medicamento porque ouviram falar que isso poderia reduzir a testosterona. Tá? Mesmo que houvesse alguma redução, afinal você está agindo num precursor,
O nosso corpo ele tem a capacidade de ajustar pela liberação de testosterona livre. Então, se há alguma influência nesse controle de colesterol, é uma influência muito pequena. Então, a dica seria nunca deixar de manter o seu medicamento para controle de colesterol ruim, com medo de que isso afete a sua testosterona. Tá? Então, falando dos ácidos graxos, a gente tem algumas diferenças fundamentais. A gente tem as chamadas gorduras saturadas e as insaturadas. As insaturadas, elas se dividem em monoinsaturadas e poliinsaturadas. Eu vou falar de cada uma delas. A gordura saturada talvez seja a mais importante de ser discutida. O que significa ser uma gordura saturada? Significa que ela não tem ligações duplas em seu componente químico. Tá? E ela está associada ao aumento do colesterol LDL, justamente o colesterol ruim, que está associado à aterosclerose. Tá? Então essa é a gordura que a gente tem mais se preocupar. Só que ela também está associada a um aumento do colesterol bom. Tá? Então na prática a gordura saturada ela não tem só o efeito ruim, ela tem um efeito bom também. E onde nós encontramos a gordura saturada? E isso é de suma importância. São a composição típica de uma dieta low carb. Por quê? Porque elas estão presentes nas carnes, nos ovos, no leite integral, no famoso óleo de coco, na manteiga, no bacon, toucinho. A gente tem vários alimentos que têm gordura saturada e assim, são saborosos, não há dúvida, mas se a gente não faz uma nutrição que não privilegie também os carboidratos, considere apenas as gorduras e as proteínas, é de se pensar que nós vamos fazer uma ingestão de gordura saturada em excesso. Tanto é que a recomendação é de limitar em no máximo 10% do consumo calórico total em gorduras saturadas. Até nós vimos num episódio anterior que a obesidade ela é associada justamente ao aumento de ingestão de gorduras saturadas na dieta. Tá? Isso eu vou falar mais para frente agora, que é um pouco questionável, mas nós sabemos que as lesões no centro de apetite, que estão associadas à obesidade, eles são derivadas principalmente da gordura saturada. Tá? Então isso é de suma importância que a gente discuta. Já as gorduras monoinsaturadas, por que monoinsaturadas? Porque elas têm apenas uma ligação dupla na sua composição. E assim, é o chamado ômega 9. Todo mundo só sabe falar do ômega 3, mas a gente tem o ômega 3, 6 e 9. E assim, qual que é a principal fonte do ácido graxo das gorduras monoinsaturadas? É o óleo de oliva e o óleo de canola. Tá? Mas quais outras fontes nós poderíamos citar de gorduras monoinsaturadas? O principal deles seria o azeite de oliva, como eu disse, amendoim, abacate, azeitonas, gergelim, amêndoa, nozes castanhas, óleo de canola e o chocolate amargo. É muito comum que nós ouçamos os nutricionistas recomendando o chocolate amargo, aqueles com uma maior porcentagem de cacau, porque eles têm esse benefício, né, de possuir uma gordura considerada boa, a gordura monoinsaturada, então ela não é de todo perigosa para a nossa alimentação. Qual que é o grande benefício da gordura monoinsaturada? Ela melhora a sensibilidade à insulina, ela reduz o nível de LDL e aumenta o colesterol bom. Como ela melhora a sensibilidade à insulina, ela também oferece uma redução de triglicerídeos. Então a inclusão de alimentos como abacate, nozes e castanhas talvez seja a grande dica da nosso episódio de hoje, que é para aquele lanchinho, onde a gente coloca nozes, castanhas, amêndoas, quando a gente começa a ter alguma fome antes do almoço ou no meio da tarde, porque a gente está garantindo um aporte de gorduras que são úteis para a nossa saúde. Tá? Então esse é um ponto que eu quero enfatizar, porque se a gente souber usar de forma inteligente a gordura, a gente consegue inclusive fazer aquele lanche no meio do caminho, talvez necessário, aquela hora que você não vai ter tempo de fazer uma refeição maior, de certa forma até enganaria a fome e você sabe que você está contribuindo para a sua saúde. Então, e falando das gorduras poliinsaturadas, aí a gente entra no famoso ômega 3 e também no ômega 6. Poliinsaturadas porque tem
mais do que uma ligação dupla na sua cadeia carbônica. Tá? Ômega 3 é porque é no terceiro átomo de carbono, ômega 6 porque é no sexto átomo de carbono. Onde é que nós encontramos o ômega 3? A gente vai encontrar eles no óleo de soja, no óleo de canola. Tá? E um suplemento bem interessante de adicionar na alimentação que é a linhaça e a chia. Como nós falamos, que também são fontes de proteínas, elas também são fontes de ômega 3. E elas são precursoras do famoso ácido eicosapentaenoico, esse nome é horrível, hidroxohexaenoico, ou EPA e DHA, que são aqueles que estão presentes nos frutos do mar. Tá? Então a gente encontra em peixes, crustáceos, esses componentes que eles estão associados a uma maior saúde cardiovascular, mas o ponto principal deles é que eles não são encontrados, eles não são produzidos pelo corpo, eles são essenciais que eles sejam incluídos na alimentação. Só que a gente pensa, será que a gente deveria tomar um suplemento de ômega 3? Hoje nós sabemos que se você usar cerca de 15 ml por dia de óleo de soja, óleo de canola, você já vai ter a quantidade adequada de ômega 3. Então isso nos deixa bastante tranquilos que aquela suplementação que todos tomam na farmácia, ela talvez não seja tão útil assim, porque uma alimentação comum ela sempre tem um pouco de óleo de soja e óleo de canola. Do ômega 6, que ele é bastante controverso, tá? Há estudos falando que ele pode ser pró-inflamatório, seria o óleo de girassol e o óleo de milho. Tá? E da mesma forma como eu já citei, as castanhas, né, castanha do Pará e as nozes, elas podem ter também. Então, eles são essenciais e eles têm uma relação entre eles. A recomendação do ômega 6 com o ômega 3 é de 5:1 e de 10:1. Quer dizer, existe até um privilégio do ômega 6 em relação ao ômega 3. Tá? Mas ainda há controvérsia sobre se o ômega 6 ele seria perigoso ou até mais útil. Tá? Existem estudos mostrando mortalidade de risco cardiovascular, aumento de risco cardiovascular, diminuição de risco cardiovascular. O que ninguém tem dúvida é o perigo das chamadas gorduras trans. O que é a gordura trans? É aquela gordura industrializada. Então, da mesma forma que os carboidratos que são processados, que são refinados, o nosso grande problema na alimentação seria justamente a industrialização da alimentação. Por quê? Porque a função da gordura trans é justamente conferir uma maior palatabilidade, crocância, uma maior conservação. Então ela tem uma ação muito mais econômica, diria assim, do que nutricional. Então você consegue garantir um prazo de validade maior desses alimentos. Então, com que eles estão associados? Não há qualquer dúvida que a gordura trans está associada ao aumento de risco cardiovascular. Tanto é que a partir agora de 2023 haverá legislação proibindo que seja até importado óleos hidrogenados, que são a forma como se cria gordura trans. Né? Então a gente tem que entender assim, o que é exatamente gordura trans? Trans significa que você tem uma diferença entre dentro da sua cadeia carbônica, derivada de um processo chamado hidrogenação. Então essa hidrogenação é um processo que ela já está caindo em desuso. Tá? Só que daí o que acontece? Hoje, o que a gente mais encontra em rótulos de alimentos é assim, livre de gordura trans, mas a gente sabe que livre tem um limite. Tá? Então livre não é absolutamente zero de gordura trans. Alguma quantidade ainda existe e que por lei ela pode ser colocada no rótulo como zero gordura trans. Agora, se algum alimento que ele é ingerido em grande quantidade, talvez isso possa influenciar na nossa saúde. E aí, dentro do assunto gorduras, a gente tem algumas polêmicas. Tá? São aqueles assuntos que vão e voltam, cada um com a sua opinião. O principal deles é aquele da gordura saturada. Será que ela faz mal realmente para a saúde? Ela já está associada ao aumento da obesidade? Sim, tudo isso há estudos. Só que há um estudo bem instigante, de 2012, que mostra assim, que quando menos ingestão de gordura saturada, mais doenças cardíacas a população apresenta. Então isso ficou bem claro em um estudo da revista Nutrition,
Então ela mostra uma diferença clara que aquelas populações que ingerem mais gordura saturada, elas estão associadas a menor risco cardiovascular. Então, quando eu digo assim, existem gorduras boas, isso é questionável. Talvez o que a gente precise é limitar a quantidade ingerida no dia, tá? Para garantir um balanceamento e não permitir o excesso. Como eu disse, mesmo a gordura trans, que por lei aparece como zero gordura trans, se eu não tiver um controle da quantidade, eu simplesmente vou ter uma ingestão de gordura trans achando que eu não estou ingerindo nada disso. Outra polêmica que é legal comentar seria a manteiga versus a margarina. Então, assim, basicamente, o que é a manteiga? Manteiga é a gordura do leite e que ela é muito rica na gordura saturada, que a gente acabou de discutir. Então, qual que é o principal papel da manteiga? Ela tem um benefício na saúde intestinal e ela tem propriedades anti-inflamatórias por conta de um componente chamado ácido butírico. Tá? E também, curiosamente, de 2012, um estudo mostrando que não houve associação do uso de manteiga com o aumento do risco cardiovascular. Eu quero citar também uma meta-análise de 2016, que analisando mais de 200 mil indivíduos, mostrou até uma redução discreta do risco de diabetes com o uso de manteiga. Fora isso, as manteigas elas são ricas em vitaminas lipossolúveis. O que são? São aquelas vitaminas que se diluem em gordura. Então, a gente consegue a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K na manteiga. Diferente da margarina, que ela é derivada de óleos vegetais, e como a hidrogenação está caindo em desuso da gordura trans, foi substituído esse processo pela interesterificação. O que significa isso? Esse processo ele seria mais seguro, só que ele transforma boa parte das gorduras chamadas insaturadas, que a gente citou, em gorduras saturadas. Então a gente cai naquele questionamento, será que é benéfico ou não? E como eu disse também, nós vemos às vezes no rótulo rico em ômega 6, que nós também não sabemos se ela não tem alguma propriedade pró-inflamatória. Então são pequenas dúvidas que ficam para a gente. Tá? Então, por isso que a gente tem esse vai e vem de informações. Você tem estudos apontando para os dois lados. Tá? A principal polêmica, a mais discutida, é a polêmica do ovo. Por quê? Porque as diretrizes mais antigas, elas sempre tinham uma postura mais low fat, tá? Criticando a gordura como o grande problema da nossa alimentação. Até que começou a se perceber que a introdução do carboidrato refinado, dos alimentos processados, tinha um papel muito mais importante. Tá? E assim, agora citando um estudo de 2019, esses estudos eles não mostraram a associação da ingestão de ovos com o aumento de mortalidade. Tá? E o que acontece? Assim, até as diretrizes americanas, elas aboliram o limite de ingestão de colesterol diário, até porque há essa controvérsia. Tá? Só que também tem estudos, inclusive do mesmo ano, de 2019, publicados no JAMA, que mostraram uma associação de aumento de 17% na mortalidade cardiovascular com o aumento da ingestão de colesterol dietético. O que é o colesterol dietético? Tá? É aquele presente no ovo cozido, a carne suína, carne moída, citando alguns aqui, leite integral, desnatado, frutos do mar. Então, se nós formos pensar dessa forma, nós vamos pensar que todos os alimentos eles têm uma quantidade de gordura boa e uma quantidade de gordura ruim. Qual que seria o único denominador comum para garantir uma boa saúde? A quantidade da ingestão diária. Então, quando eu privilegio um nutriente mais do que os outros, eu não vou ter total segurança no excesso de qualquer nutriente. Então, qualquer dieta que restrinja um desses nutrientes em detrimento de outros, fatalmente nós vamos ter as propriedades boas e ruins desse nutriente. Tem um estudo bem interessante que eu quero citar aqui, de 2015, que ele mostra que assim, se nós formos fazer uma substituição das gorduras saturadas, as piores substituições seriam pela gordura trans, isso de forma incontestável, e uma pequena piora da troca da gordura saturada para carboidratos refinados. Então não há dúvida que a gordura trans e o carboidrato refinado seriam piores opções.
Isso, a gente vê uma grande redução do risco de doença coronariana pelo carboidrato integral, a sua substituição pela gordura monoinsaturada, tá? E a gordura poliinsaturada, como a gente citou. E por fim, se nós formos pensar no carboidrato refinado como o nutriente a ser substituído, apenas a gordura trans ela é pior. Então aí que entra o ponto. Toda aquela gordura industrializada, ela é até pior que o carboidrato refinado, que também é industrializado. E aí isso dá suporte àquele conceito da alimentação real. Então quanto mais real a comida, o alimento, mais saudável vai ser a nossa alimentação. E esse é o ponto, assim, comida verdadeira, seria esse conceito, seria o ideal. A gente vê que a saúde ela está sempre associada a esse processo de industrialização. A gente vê que todas as substituições, como o carboidrato refinado pelo integral, pelo poliinsaturado, tudo isso é benéfico. Mas imagine se nós suspendemos totalmente um dos nutrientes para comer bastante dos outros, que nós já falamos que nem todos são tão seguros assim. Então essa discussão ela leva mais a uma reflexão, que nós podemos nos convencer do que a gente quiser. Essa é a verdade. Nós podemos chegar à conclusão que o carboidrato é um vilão, então eu vou comer mais gordura. Daí eu encontro aquela dúvida se a gordura saturada aumenta a mortalidade cardiovascular ou não. Se eu incluir ovos, eu vou encontrar estudos falando que o ovo é perigoso, eu tenho que limitar a ingestão de ovos. Aí eu vou escolher entre manteiga e margarina. Você vai ver estudos defendendo os dois lados. Então eu acho, essa é uma conclusão minha, que a gente deveria pensar sempre no balanceamento e na quantidade. Se eu controlo a nossa ingestão calórica como um todo, eu vou garantir uma saúde, né, muito mais segura, eu vou pegar a parte boa e a parte ruim de cada nutriente eu vou ingerir bem pouco, tá? E ainda vou conseguir controlar o peso. Esse é o ponto principal desse episódio de hoje, tá? Aqui, por exemplo, o Sr. Laura está perguntando para mim quanto que se recomenda de ingestão de castanhas no dia. A recomendação, na verdade, é de no máximo 2 castanhas por dia. Tá? Até mesmo a castanha, ela tem um nível de selênio que pode levar até uma doença chamada selenose. Até isso foi mostrado num episódio, num seriado famoso, onde o personagem ele desenvolvia essa doença justamente por uma ingestão exagerada de castanhas do Pará. Então, veja que interessante essa pergunta, porque ela mostra que mesmo um nutriente tão interessante como a castanha do Pará pode levar a uma doença se ingerida em excesso. Tá? Então, obrigado pela pergunta. E isso mostra para exemplificar bem a mensagem final. Se controlamos a ingestão calórica e comemos um pouco de cada alimento, diversificando a alimentação, eu vou ter os benefícios de todo tipo de alimentação e os malefícios eu vou estar controlando pelo controle da ingestão calórica. Tá? Então, por isso que nós temos um episódio falando das proteínas que podem não ser boas, os carboidratos que podem ser bons, as gorduras que podem ser boas. Mas lembrando que mesmo as nozes, ela tem da gordura boa e da ruim. Tá? Então vamos pensar talvez mais na quantidade do que em qual alimento é certo e qual alimento é errado. Tá bom? Então essa é a mensagem de hoje, pessoal. Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer as perguntas. Tá? Então na quarta-feira a gente está de volta para falar com vocês mais um pouquinho. Tá bom? Abração, gente. Até a próxima.